Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live de Tira Dúvidas, mas aí para a gente poder tirar as dúvidas dos nossos seguidores. Para vocês que estão chegando agora, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, dar aquele like, isso aí ajuda ao conteúdo ganhar ainda mais relevância. E para aquelas pessoas que vocês acham que isso vai ter relevância, para aquelas pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo, manda flechinha, encaminha, compartilha, que esse conteúdo é feito com bastante carinho. A gente procura manter uma regularidade aí nas nossas postagens e tudo isso aí acaba ajudando bastante gente. Em última análise, o que a gente quer é que bastantes pessoas sejam ajudadas, né? Que tenham aí um benefício para essas pessoas que estão precisando desse conteúdo. Vamos começar então. A nossa primeira pergunta é: quais consequências da testosterona baixa? Então a testosterona ela é o principal hormônio masculino. Ele é produzido nos testículos e a testosterona ele é um hormônio que a gente chama como hormônio anabólico. Então ele é um hormônio que ele faz as coisas funcionar do modo adequado. Então ele ajuda na síntese de proteínas, ele ajuda na cascata da queima de calorias, da cascata da queima de glicose. Então é um hormônio que ele é muito importante para diversos fatores, para diversos sistemas do corpo dos seres humanos, especialmente do corpo masculino. O nível de testosterona masculino ele costuma ser muito maior e inclusive é a testosterona que acaba dando esses caracteres secundários masculinos, né, mais evidentes para o homem do que para a mulher, né? Então, respondendo à pergunta desse nosso seguidor, quais são os sintomas da testosterona baixa, né? Então, a gente vai ter sintomas de diversas esferas. Essa testosterona baixa ela pode levar a uma redução do libido, uma diminuição do desejo sexual, né? Então, da vontade de se relacionar, de se expor sexualmente com a parceria. Pode também causar disfunção erétil. Então, os pacientes com disfunção erétil, a gente frequentemente vê como é que está essa questão da testosterona. Por quê? Porque dentro da musculatura peniana, do sinusoide peniano, para ter o relaxamento da musculatura, precisa do estímulo também da testosterona. Então a testosterona ela é importante. Então existem receptores de testosterona no pênis e esses receptores de testosterona eles são importantes. Haja então o mecanismo, né, então, do funcionamento do pênis, do relaxamento da musculatura lisa do pênis, da ação dos neurotransmissores nessa musculatura lisa, a testosterona ela é bastante importante. Então ela pode causar disfunção erétil. No metabolismo muscular, a falta de testosterona pode fazer uma fraqueza muscular, uma astenia, uma sensação de cansaço. A testosterona vai agir também na questão neurológica, né? Então, os pacientes com testosterona baixa podem se queixar de uma lentificação de raciocínio, numa dificuldade da realização então, do pensamento, do raciocínio, de todas as coisas que envolvem a esfera do funcionamento do sistema nervoso. E também alteração do sono. Por vezes insônia e por vezes alteração também do excesso de sono. Então, tanto o excesso de sono quanto a insônia podem ser ocasionados por testosterona baixa. E também em pacientes mais idosos, pacientes com osteoporose ou então pacientes que estejam numa investigação então, de rotina, a gente acaba pedindo essa dosagem de testosterona para ver também se a questão da saúde óssea desse paciente está boa, e frequentemente a testosterona também participa dessa questão da saúde óssea dos pacientes, né? Então, desse modo aí, quando existe uma testosterona mais baixa, um paciente mais idoso com uma osteoporose, muito frequentemente a gente tem um benefício da reposição de testosterona no sentido da saúde óssea desses pacientes. Então, essa foi a primeira dúvida do nosso primeiro seguidor. Segunda dúvida que nos encaminharam, que eu achei interessante, o quanto a varicocele prejudica a fertilidade. A varicocele ela é a principal causa de infertilidade masculina. Pelo menos a principal causa tratável de infertilidade masculina. É uma dilatação de algumas veias do interior do escroto, e essa dilatação
vai fazer com que um sangue sob pressão, um sangue venoso, um sangue com uma quantidade muito grande de radicais livres, né, que são as impurezas do sangue. Então isso em contato com o testículo, isso vai aumentar a temperatura do testículo e todos esses fatores vão prejudicar a produção dos espermatozoides. Então a varicocele ela é a principal causa de infertilidade, a principal causa tratável de infertilidade masculina. Então sempre quando nós estamos diante de um casal com infertilidade, a gente faz a investigação dessa questão da varicocele e se a varicocele está presente, a gente com bastante frequência a gente analisa qual será a melhora e qual que é o papel da varicocele nessa questão da infertilidade. Entretanto, a varicocele nem sempre é causa de infertilidade. Tanto que 15% de todos os homens têm varicocele. Desse modo, não são todos os homens que têm varicocele que precisam ter as suas varicoceles tratadas. Então, a gente vai tratar a varicocele naqueles casos, então, onde tem infertilidade, então que o casal está há mais de um ano tentando gestação natural e não consegue, quando a gente tem alteração seminal, eventualmente quando o sêmen, o espermograma normal, ele não traz muita alteração, a gente pode pedir um exame de fragmentação de DNA, que é o teste da estrutura da cromatina espermática, para ver se essa fragmentação está aumentada e desse modo possivelmente a varicocele está trazendo algum prejuízo, ou então naqueles pacientes que têm uma infertilidade, onde eles têm uma alteração seminal, ou então eles têm um abortamento de repetição. A varicocele ela é causa de abortamento de repetição. Então, naqueles casos, então, onde os pacientes engravidam, então a esposa engravida e acaba tendo um abortamento, um segundo abortamento, um terceiro abortamento e tem a varicocele, a gente sabe que corrigindo a varicocele existe uma chance de melhorar a qualidade dos espermatozoides, melhorar a qualidade do embrião e esse embrião numa qualidade melhor, uma menor chance de ter anormalidades, tem mais chance desse embrião se desenvolver. Então, quanto à varicocele, então a segunda pergunta era isso que eu tinha para falar para vocês. E para vocês que estão no nosso canal do YouTube e tiverem dúvidas adicionais, podem deixar aqui nos comentários, aqui abaixo, que todos os comentários que chegam nos nossos vídeos do nosso canal do YouTube, eu ou então a Ana Karina, ou então alguém da nossa equipe acaba respondendo. Todos vocês são muito importantes e é por isso que a gente faz todo esse trabalho aqui na rede social. Terceira pergunta, como funciona para fazer a vasectomia? O senhor faz a vasectomia? A vasectomia, acredito que todos vocês saibam do que se trata, né? Então é uma cirurgia que o urologista faz no homem para o casal não ter mais filhos. Então, o que precisa para fazer a vasectomia? Primeira coisa, prole definida. O que a gente chama da prole definida? Ter o objetivo dos filhos alcançado. Então, aquele casal que planejou ter um filho, já está com aquele filho, dois filhos, ou então aquele casal que eventualmente optou por não ter filhos e essa decisão é uma decisão que já foi tomada há mais do que 2, 3 meses, então uma decisão que está firmada. Então, esse casal que também não tem filhos pode também optar por fazer a vasectomia. Pela lei brasileira, para fazer a vasectomia, a gente precisa que a pessoa tenha que o homem tenha 25 anos ou mais e esteja com a sua prole definida e preferencialmente com 2 filhos ou mais, né? A lei fala então de 25 anos e ou 2 filhos, né? Então isso pode ser interpretado das duas formas. Então com 25 anos e nenhum filho, ou então com 25 anos com 2 filhos, ou então que tenha menos do que 25 anos a sua prole definida, né? Então, a interpretação que por vezes ela é meio dúbia, mas a gente dá preferência então a sempre operar aqueles pacientes que tenham 25 anos e tenham a sua prole definida, com os filhos já definidos, ou então eventualmente se a pessoa não quer ter filho. Como é que funciona? É uma cirurgia que na maior parte das vezes a gente faz em caráter ambulatorial. E caráter ambulatorial que nós chamamos então é uma cirurgia que a gente faz que a pessoa não precisa ficar internada. A pessoa vai até o hospital, ela vai até a clínica, faz a vasectomia, na sequência vai embora para casa. Isso não quer dizer que não tenha necessidade de cuidados pós-operatórios. Então, eu geralmente faço as vasectomias dos meus pacientes nas sextas-feiras pela manhã, ou então no sábado, e eu peço sempre para os nossos pacientes para eles fazerem um repouso de ao menos 2 dias. A vasectomia, apesar de ser uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia considerada pequena,
ela é uma cirurgia extremamente delicada. Então não se pode menosprezar as coisas que uma vasectomia mal feita pode trazer. Primeiro que uma vasectomia mal feita, ela pode não ter o efeito desejado. Então o paciente vai operar, vai fazer vasectomia e depois vai fazer o espermograma e o espermograma não vai estar zerado, né? Então ele vai precisar repetir a vasectomia, o que não é muito legal. Segunda coisa, do ladinho da onde passa então o ducto deferente, que é onde a gente corta, amarra e queima, passam alguns vasos, algumas veias, algumas artérias. E esses vasos e essas artérias no intraoperatório a gente faz uma cauterizaçãozinha, ou então a gente liga esse vaso. Mas, eventualmente, se o paciente não faz um repouso legal no pós-operatório, desses 2 dias, isso pode começar a sangrar por dentro. E o escroto, que é o saco, ele é um local que ele é desprovido de uma musculatura robusta e de um arcabouço ósseo. Então, um sangramento ele não tem um limite de expansão. Então, um sangramento pós-operatório ele pode causar um hematoma grande que, eventualmente, se for alguma coisa um pouco mais grave, pode necessitar até uma reintervenção cirúrgica, uma drenagem, alguma coisa assim, né? Então, apesar de ser um procedimento de pequeno porte, é um procedimento que ele não pode ser menosprezado e ele precisa ser feito, então, por um urologista que tenha o cuidado de fazer uma cirurgia bem feita para não ter nenhum tipo de complicação mais grave. Então eu sempre peço então esses 2 dias de repouso, né, no pós-operatório. Depois desses 2 dias o paciente frequentemente ele já pode voltar às suas atividades laborais, ele já pode voltar a trabalhar. Entretanto, para fazer uma atividade física, para voltar às atividades sexuais, eu sempre peço que esse paciente tenha, então, um repouso de ao menos uns 12 dias. E aí, nesses 12 dias, ele vai vir aqui no consultório para a gente ver como é que está a ferida operatória e para ver como é que está sendo a recuperação. A recuperação costuma ser uma recuperação tranquila. Eu geralmente faço uma anestesia, que é uma mistura de anestésicos, que é uma anestesia que ela dura mais ou menos mais 6 horas. Então, dá tempo de você fazer a vasectomia, do paciente passar na farmácia, comprar a medicação para dor, ir para casa, começar a fazer a bolsa de gelo, né? Então fazer um gelo no pós-operatório então por uns 2 dias é benéfico também para evitar de ter dor, evitar de ter sangramento, evitar de ter edema, isso também ajuda. E aí depois desses 12 dias já está liberado, né? Então já pode fazer atividade física, atividade sexual. Entretanto, as primeiras atividades sexuais que o paciente tem após a realização da vasectomia, ele ainda pode ejacular alguns espermatozoides, né? E, em média, depois de 25, 30 ejaculações, a gente pede para esse paciente fazer um exame de espermograma, que é uma coleta seminal, e com o espermograma vai dizer para a gente se a vasectomia já está valendo ou não. E uma das vantagens de se fazer a vasectomia, o método anticoncepcional que a gente consegue ver se ele está valendo ou não. Por quê? Porque através do espermograma, o espermograma dizendo que dentro do ejaculado não tem mais o espermatozoide, então a gente consegue ver que a vasectomia está valendo, digamos assim. Por exemplo, o uso de anticoncepcional oral você não consegue saber se está valendo ou não. O DIU, às vezes a gente vê algumas pacientes que engravidam com o DIU, né? Depois, às vezes, se tiver algum ginecologista, colega aí que queira fazer alguma ponderação, mas assim, volta e meia a gente vê mulheres com DIU engravidarem. Assim como outros métodos anticoncepcionais, né? A própria laqueadura que é como se fosse a vasectomia feminina, a não ser por um exame bastante complicado, que é um exame de histerosalpingografia, você não consegue saber se ela está valendo ou não. E a vasectomia, sim, a vasectomia você consegue, através de um simples exame de espermograma, saber se ela está funcionando ou não. E a vasectomia, ela não afeta em nada a questão de vontade sexual, da questão do libido, da questão da ereção. Então, a vasectomia, ela é bastante segura, uma cirurgia que não afeta essa questão sexual. O paciente continua conseguindo ejacular, ele continua tendo, então, o ejaculado, então, o líquido da glândula das vesículas seminais e da próstata ele continua existindo, né? Continua ejaculando. A única coisa é que dentro do ejaculado não tem mais o espermatozoide. E se eu faço a vasectomia, eu faço uma das cirurgias que eu mais faço a vasectomia. Então eu faço pelo menos uma cirurgia de vasectomia na semana, volta e meia eu faço 2 ou 3. É uma cirurgia que eu faço bastante, uma cirurgia que geralmente os pacientes que fazem vasectomia comigo me recomendam.
E isso é muito bom, porque a gente acaba ficando feliz sabendo que o paciente ficou satisfeito e recomendando, né? Que nem hoje é sexta-feira, fiz uma vasectomia de manhã cedo, e esse paciente que eu fiz a vasectomia, eu já tinha feito a vasectomia do cunhado dele, já tinha feito a vasectomia do irmão dele, né? E ele, no final da cirurgia, falou: doutor, foi tudo muito tranquilo, eu tenho mais uns 2 ou 3 amigos que vão fazer o procedimento também, e eu vou indicar o senhor aí aqui para fazer a vasectomia para eles. Então isso quer dizer que felizmente a gente tem tido bons resultados aí, né? Resultados passados não são garantias de resultados futuros, mas a gente fica bastante feliz com toda essa situação. Quarta pergunta, se eu não me engano aqui pela minha lista. Qual a melhor vitamina para melhorar a fertilidade? Então o que acontece? Primeiro que não existe uma vitamina ideal para melhorar a fertilidade. A fertilidade ela é dependente de várias vitaminas, né? Então a vitamina C, a vitamina E, a coenzima Q10, o zinco, o selênio. Entretanto, a vitamina do modo isolado ela não vai garantir que o casal vai conseguir gestação ou não, e não é garantia de que vai melhorar o espermograma. Então essas vitaminas, boa parte das vezes a gente faz quando o restante da investigação não revelou nenhum tipo de problema, né? Então a gente observou que o paciente não tem nenhuma disfunção hormonal, a gente observou que o paciente não tem nenhuma varicocele, não tem nenhum fator ambiental deletério. Então daí sim, em última análise, a gente vai fazer uma reposição de vitaminas no sentido de tentar melhorar um pouquinho. Mas a vitamina não é nada milagroso, a vitamina não é o que vai resolver o problema, né? Ela pode até ajudar, mas ela não resolve todos os problemas. Então não existe uma vitamina milagrosa para a fertilidade. Próxima pergunta. Meu marido já não tem muito desejo por mim, o que eu faço? Essa é uma boa pergunta, né? Então essa é uma pergunta que envolve todos os aspectos da sexualidade. E quem trabalha com sexualidade, então nós andrologistas, nós urologistas especializados nessa questão da sexualidade, a gente sabe que a sexualidade ela não é uma alteração isolada, né? Então não existe uma única pergunta, uma única resposta para essa pergunta, né? Então, os aspectos de desejo, de libido, eles envolvem fatores hormonais, eles envolvem fatores de relacionamento e eles envolvem fatores psicológicos também. Então, todas as vezes que a gente está diante de um homem que tem uma alteração de libido, então a gente vai precisar fazer uma ampla investigação, uma investigação da questão hormonal, uma investigação da questão do relacionamento, uma investigação da questão de todo o contexto do que o paciente está inserido, né? Como é que está a vida dele, a vida está legal, não está, ele está com problema no trabalho, ele está com problema em casa, no relacionamento, como é que está a vida do casal, né? Então essa vida do casal, como é que estão os filhos, eventualmente, às vezes tem filho pequeno, o filho pequeno às vezes, apesar de trazer bastante felicidade para os pais, acabam, boa parte das vezes, afetando a questão do relacionamento. Então, essa questão de todo o relacionamento, todo o contexto, né? E boa parte das vezes também, às vezes, o relacionamento de um pouco mais de tempo, ele vai acabando diminuindo o interesse sexual do casal, né? Então, de tempos em tempos, então, o casal precisa de ter uma renovação, precisa de usar alguns artifícios, ele precisa de tentar usar meios pelos quais tentar mudar o repertório sexual. E a mudança do repertório sexual é bastante importante na melhora da qualidade de vida sexual do casal. Inclusive, eu fiz umas 2 ou 3 lives com 2 colegas, então com a Lina, lá do Rio Grande do Sul, que ela é psicóloga, então a gente fez uma live falando a respeito da melhora do repertório sexual. Essa live está disponível lá no nosso canal do YouTube, lá dentro do Androcenter Convida. Foi uma live que a gente fez no ano passado, foi muito legal. Tá lá. E também tem uma live que a gente fez com a Ivana, isso lá em 2020, foi uma das primeiras lives que a gente fez dentro do Androcenter Convida, e falando a respeito de como melhorar a vida sexual, né? Então a Ivana, ela é sexual coach, e aí ela faz uma espécie de sexual coach dentro dos produtos que ela tem, o que pode ajudar, o que não pode ajudar. Ficou uma live muito divertida. Logicamente, não é só usar isso, a gente tem que ver toda a questão do relacionamento, e ela dentro dessa live ela deixou muito claro que muito antes de usar qualquer artifício, a gente precisa ver como é que está o relacionamento, como é que está o relacionamento em casa, como é que o homem está tratando a mulher, se o homem está ajudando, se não está. Então tem toda essa questão que também é importante. Então tem essa live lá dentro do Androcenter Convida, da Ivana Poitevin, se eu não me engano, acho que foi
Foi a segunda live que a gente fez dentro do Adolescente Convida lá em 2020. Faz um tempão, mas essa live está sensacional, né? Então, respondendo a pergunta. Então, problemas hormonais. Às vezes, disfunção erétil masculina pode levar a uma diminuição de libido. Então, aquele homem que já está lá com seus 50, 60 anos, que a ereção já não está mais tão tranquila, ele pode começar a ter problemas de libido, né? Então ele acaba tendo problema da ereção, esse problema da ereção acaba afetando a parte psicológica e o subconsciente desse homem acaba tentando proteger esse homem de uma falha e isso acaba acarretando numa disfunção de libido. Então todo paciente que tem uma disfunção de libido, a gente tem que investigar uma disfunção erétil e frequentemente melhorando da questão da ereção, vai melhorar as ereções involuntárias, vai melhorar a percepção sexual desse homem e aí a questão do libido acaba melhorando, né? Então vamos lá. Problemas hormonais, disfunção erétil, problemas de origem psicológica e problemas no relacionamento. Tudo isso precisa ser investigado por uma equipe multidisciplinar especializada em medicina sexual. E a última pergunta, o que fazer quando o Viagra já não resolve? Então o Viagra ele é uma medicação de uma classe que a gente chama dos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5. O Viagra é uma medicação oral que ele é um facilitador da ereção. E é usado de terapia de primeira linha para o tratamento da disfunção erétil de origem orgânica. Então, aqueles pacientes que têm uma disfunção erétil de origem orgânica, que tem então lá hipertensão, diabetes, uma dislipidemia, pacientes tabagistas, né, que têm um processo de aterosclerose, a primeira situação então, que a gente acaba fazendo, então a gente pede para ter uma modificação do hábito de vida, a gente pede também para tentar compensar todas essas doenças, né? Então hipertensão, controlar o diabetes, pacientes que têm diabetes descontrolado, quando o diabetes está muito descontrolado, isso piora muito a questão da ereção, então esses pacientes que têm uma melhora do controle da glicemia do diabetes, eles acabam experimentando uma melhora da sua função sexual, né? O afastamento então de todas as medicações deletérias, então existem algumas medicações que podem prejudicar bastante a esfera sexual, alguns tipos de antihipertensivos, alguns tipos de diuréticos, algumas medicações para tratamento de problemas psiquiátricos podem também afetar a questão da função erétil. Então a gente precisa também prestar atenção nisso aí. Então vai ver quais são as doenças, né, que esse paciente tem, controlar as doenças. Podemos começar então com medicação por via oral, fazer uma investigação da parte psicológica. Frequentemente a parte psicológica também está tendo problema. Mas quando a gente fez tudo isso e não deu certo, o paciente usou o Viagra, não deu certo, o que a gente vai fazer? Então a gente vai partir para os tratamentos de segunda e de terceira linha, que são, de segunda linha, as medicações intracavernosas, que são vasodilatadores, que são aplicados diretamente nos corpos cavernosos do pênis. Essa aplicação é uma aplicação que inicialmente é feita pelo urologista. O urologista faz toda uma análise, qual medicação que vai usar, qual que é a dose que vai usar, faz um treinamento desse paciente para esse paciente aprender a usar essa medicação em casa, ele mesmo aplicando. O urologista pode trazer para o consultório a parceria, né? Trazer a esposa, trazer a namorada, né? Trazer a companheira, trazer o companheiro desse parceiro aqui no consultório, para que essa parceria, né, consiga aprender como é que faz a aplicação e eventualmente até mesmo a parceria fazer a aplicação no parceiro, né? Então, inclusive disso aí também a gente tem uma live dentro do Neurocenter Convida, que foi a quarta ou a quinta live que a gente fez com o Dr. Francisco Coutinho, lá do Rio de Janeiro, que a gente falou a respeito das aplicações penianas, e o Coutinho fala que a aplicação é a flechada do cupido, né? Então pode eventualmente até colocar essa aplicação peniana dentro do jogo sexual do casal, né? Por que não? Então a gente sabe que a relação sexual, o sexo, ele não é do homem, não é da mulher, é do casal. Então são os parceiros que juntos vão desfrutar desse prazer que o sexo pode proporcionar, né? Então, em segunda linha, a gente pode fazer então essas aplicações penianas, que são as injeções penianas. Essas injeções penianas, que é o Caverject, que é o Prostadil, que é o Bimix, Trimix, dependendo então do paciente, dependendo do grau da disfunção erétil, essas medicações elas vão ser mais fortes, mais fracas. Inclusive, são as medicações de escolha que a gente usa para aqueles pacientes que realizaram cirurgias pélvicas extensas, como uma prostatectomia radical, uma cistectomia radical.
Nessas cirurgias pélvicas, são cirurgias que elas acabam frequentemente afetando os nervos da ereção e mesmo que o paciente tenha vontade, mesmo que o paciente tenha uma ereção boa previamente, ele frequentemente fica com a ereção prejudicada. Então, para vocês terem ideia, os pacientes pós-operatórios de prostatectomia radical, cerca de 70% a 75% deles ficam com a questão da ereção prejudicada no pós-operatório. E na maior parte das vezes, esses pacientes que eles vão tentar usar comprimido por via oral, mas não vai dar certo. Por quê? Porque o problema foi a lesão nervosa dentro da periferia ali da próstata. E isso não é um erro de quem operou. Mesmo na mão de cirurgiões extremamente experientes, de cirurgiões que têm milhares e milhares de cirurgias, esse tipo de problema é um problema que ele pode acontecer, né? Ele é um problema que pode acontecer, inclusive, independente da via da realização da prostatectomia. Então, se for uma prostatectomia aberta, se for uma prostatectomia laparoscópica ou se for uma prostatectomia robótica, pode da mesma forma influenciar negativamente a ereção. E nesses casos, a gente faz um tratamento de reabilitação peniana, de manutenção da função peniana pós-prostatectomia ou pós-cirurgia pélvica, através justamente dessas aplicações. São aplicações que a gente faz lá de 2 a 3 vezes por semana e isso faz com que o pênis ele continue funcionando, que ele continue trófico. Por quê? Porque todos os órgãos do nosso corpo que a gente não utiliza, eles atrofiam. Então, eu sempre uso a analogia, né, de que se você ficar durante 2 anos sem mexer um braço, dali a 2 anos você vai tentar mexer o braço e você não vai conseguir mexer o braço. Por quê? Porque essa musculatura do teu braço que você não mexeu durante 2 anos vai estar atrofiada. E similarmente acontece com o pênis. Então, e por que eu falo em 2 anos? Porque a recuperação desses nervos penianos, desses nervos pélvicos que caminham para o pênis, depois de uma prostatectomia, depois de uma cistectomia, a recuperação desses nervos pode demorar até 2 anos. E nesse tempo de 2 anos, entre a lesão e a possível recuperação, se o paciente não fizer nenhum tipo de trabalho, de manutenção da função, vai acontecer que esse nervo, depois de 2 anos, ele pode até voltar a funcionar, mas esse nervo vai voltar a funcionar e ele vai encontrar um pênis disfuncionalizado, um pênis onde a musculatura lisa já vai estar atrofiada, essa musculatura lisa ela já não vai mais conseguir relaxar para fazer aquela câmara de pressão dentro do corpo cavernoso, que é importante, que em última análise acaba se tornando a ereção. E quando isso acontece, né, a gente pode partir para o tratamento de terceira linha, que é o que a gente faz então. O Viagra não deu certo, a gente parte para a medicação intracavernosa, a medicação intracavernosa não dando certo, a gente parte para o tratamento de terceira linha, que são as próteses penianas. As próteses penianas, então, são uma cirurgia onde a gente faz um implante dentro dos corpos cavernosos de um dispositivo, que ele pode ser um dispositivo maleável ou então ele pode ser um dispositivo inflável, que vai ser responsável então por uma retomada da rigidez peniana. Então, é o tratamento de terceira linha. As próteses elas vão proporcionar uma ereção. Essa ereção é uma ereção diferente de uma ereção natural, é diferente de uma ereção com injeção, mas é o que a gente tem à disposição quando o comprimido não deu certo e quando a injeção não deu certo, né? Então, respondendo a pergunta, o que fazer quando o Viagra não resolve. Então, a gente tem que investigar as outras coisas que podem estar acontecendo. Começar com medicação intracavernosa e, eventualmente, a medicação intracavernosa não dando certo, a gente pode partir para as próteses penianas, né? Então, essas foram as dúvidas dos nossos seguidores. Deixo ainda o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, para vocês comentarem essa publicação, para vocês mandarem esse conteúdo para aquelas pessoas que vão se beneficiar, aquele amigo que está passando um problema, mandar para aquela amiga que se queixou para você de que as coisas com o marido não tão legais, né? Saber que todos esses problemas têm tratamento, são problemas que existem coisas a serem feitas, né? E um dado bastante importante é que os homens eles demoram bastante para procurar o urologista e o andrologista quando eles estão diante de um problema sexual. Então, existem algumas publicações científicas que mostram para a gente que o homem demora até, em média, 3 anos depois do início do problema de disfunção erétil para procurar auxílio. 3 anos, né? Então, boa parte das vezes ele está 3 anos com uma qualidade de vida deficiente, está sofrendo por um problema que ele vem aqui e a gente consegue tratar com uma facilidade. A gente é treinado para fazer isso, a gente sabe como é que faz, a gente está aqui disposto, disponível, então não existe motivo para esperar 3 anos de disfunção erétil para procurar ajuda.
Esses 3 anos, boa parte das vezes já levaram o relacionamento pro buraco, né? Já desfizeram o casamento, já trouxeram tanto sofrimento, então não tem por que esperar tanto tempo. Então, para aquelas pessoas que estão passando por esse problema, então você pode encaminhar esse conteúdo também, né? Deixa o seu comentário aqui abaixo. E uma última lembrança que eu queria deixar para vocês, que na terça-feira que vem, né, a gente vai ter, dentro do Androcenter Convida, o Dr. Carlos da Ross, que ele é urologista e andrologista lá de Porto Alegre, uma das maiores autoridades no Brasil da andrologia, por que não dizer no mundo, né? O Carlos, o Dr. Carlos e o Dr. Cláudio, eles têm publicações internacionais, inclusive técnicas envolvendo enxertos, em curvatura peniana foram eles que fizeram, então são colegas, verdadeiras autoridades na área da andrologia. Então o Dr. Carlos vai estar aqui com a gente na terça-feira que vem, dentro do Androcenter Convida, e a gente vai falar a respeito de como é que funciona a vida sexual masculina diante do envelhecimento. Um tema e tanto, né? Então, aqueles pacientes que chegam aqui lá com seus 45, 50 anos e perguntam, doutor, mas e a idade está influenciando, não está? O que eu posso fazer? A gente vai falar a respeito de como é que funciona a função sexual, a função da testosterona, a função do libido e o que o homem pode fazer para melhorar a sua função sexual com o passar da idade, né? Então, a gente sabe que com o passar da idade as coisas vão mudando, né? O cabelo branco vai aparecendo, as rugas vão aparecendo, vão acontecendo problemas de saúde e também a questão da esfera sexual, ela também vai sofrendo modificações com a idade. E essas modificações sofridas com a idade dentro da esfera sexual a gente vai abordar com o Dr. Carlos, que ele é um urologista e andrologista bastante experiente lá do Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que ele vai trazer bastante coisa legal pra gente. Então não se esqueçam, na terça-feira que vem, às 19h20, dentro do Androcenter Convida, nós vamos ter aqui o Dr. Carlos da Ross. E a gente está planejando então todas as nossas lives do Androcenter Convida para os próximos 2 ou 3 meses. E eu já vou falar para vocês que o que a gente tem de convidado bom pela frente não está escrito, rapaz. Eu vou deixar ainda aqui um suspense no ar, mas a gente tem gente muito grande, gente muito importante que já aceitou o convite, que está se preparando para participar do nosso programa quinzenal. Pessoal, uma boa semana a todos, muito obrigado por terem ficado aqui até o final conosco. Nos vemos na terça-feira dentro do Androcenter Convida. Cuidem da sua saúde, cuidem do seu relacionamento e aproveitem o final de semana para dar aquela relaxadinha. Eu amanhã ainda vou trabalhar, tenho cirurgia amanhã cedo, mas aí a partir de amanhã à tarde também eu vou tirar um tempinho para me dedicar à minha saúde e à minha família. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Nos vemos na terça-feira dentro do Androcenter Convida com o Dr. Carlos da Ross. Imperdível. Um abraço a todos.